da minha palavra de hoje é: Deus não desiste de você. Quantos dizem amém? Fala: Deus não desiste de mim. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus não desista de nenhum de nós. E vou falar em cima do tema do ano, as providências divinas. Um texto bem conhecido. Vamos pregar sobre o livro de Jonas. E eu quero falar que, mesmo quando nós erramos, quantos aqui erram? São normais como eu. De vez em quando nós erramos, damos uma bola fora. Mesmo quando erramos, mesmo quando tentamos fugir ou nos abster das nossas responsabilidades, as promessas de Deus não falham. Mesmo quando você erra ou quando você quer dar um migué e fugir da presença de Deus, as promessas de Deus não falham e Ele nunca desiste de nenhum de nós. Amém? Vamos ler então a partir do verso 1. Eu vou ler o capítulo 1 inteiro, depois nós vamos dissertando, que eu vou fazer uma dissertação nesse livro. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar uma carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia dito, declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Amém? Vai até o 17, ok. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram
sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Só até aí, vamos orar. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, e eu quero declarar, Deus, em nome de Jesus, que tu és o poderoso deste lugar, tu és o poderoso das nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, e manifesta-te no nosso meio. Ó Deus, a tua palavra já foi liberada, e ela é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, apta para nos fazer discernir, perceber os propósitos do teu coração. Não há criatura que não se manifeste na tua presença, Deus. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos têm certeza absoluta que as promessas de Deus não falham? Interessante esse texto e esse livro. Não sei se você já leu todo o livro de Jonas, mas eu já preguei diversas vezes, dando até outras ênfases. Vou para uma outra vertente hoje na palavra, mas esse texto eu uso muito para fazer libertação. Mas eu não quero ir por esse lado hoje. Eu quero mostrar para vocês como Deus é misericordioso, e que mesmo quando um de nós, ou qualquer um de nós, erra ou decide fazer algo contrário a uma direção ou à vontade de Deus, ainda assim a vontade de Deus prevalece. Amém? Porque as suas providências não falham. Olha o verso 2. O verso 2 diz que Deus deu uma ordem a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama. Deus estava mandando ele ir pregar em Nínive. Por quê? Porque o pecado, as coisas ruins que estavam fazendo naquele lugar, naquela cidade, chegaram até a presença do Senhor. A maldade daquele povo chegou à presença do Senhor. E como Deus é um Deus de grandes providências, ele falou assim: ainda que ele seja um povo maldoso, eu vou mandar um servo meu, um filho meu, pregar, anunciar o evangelho para salvação, para arrependimento de pecados, para transformação daquele lugar, para a transformação daquelas vidas. Deus estava preocupado com Jonas, sim ou não? Claro que não. Deus estava preocupado com Nínive. Deus simplesmente achou Jonas, como ele poderia achar qualquer um de nós, para ir pregar aonde ele nos enviasse, ou aonde ele vai te enviar, em nome de Jesus. Deus estava preocupado com uma cidade de Nínive, que fazia tudo errado, viviam debaixo de um erro, do pecado, e aquilo chegou até o Senhor, e Deus resolveu dar um jeito naquela história, na cidade de Nínive. Deus disse: dispõe-te, Jonas, e vai até Nínive, prega lá. O que Jonas fez? O verso 3 diz que ele se dispôs, só que para fazer exatamente o contrário. Imagina Deus te mandar para o norte, e você vou para o sul. Será que vai dar certo? Provavelmente não. Jonas fez exatamente o contrário. Ele se levantou, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele foi para Tarsis, ele foi para outro lugar. E eu e você precisamos entender que quando Deus tem um propósito ou um projeto na vida de alguém, Ele não desiste. Posso ouvir um amém? Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer o possível e o impossível para que os projetos dele, que são os planos originais a respeito da minha e da tua vida. Quantos dizem amém? Deus tem um projeto original para a vida de cada um de nós. E Ele faz de tudo para que esse projeto se cumpra. Às vezes, damos escapes para a esquerda, para a direita,
saímos erroneamente, equivocadamente do norte, da direção que Deus nos dá. Mas eu creio que Deus fica o tempo inteiro ali, olhando de cima para baixo, corrigindo cada um de nós, ajustando rota, tempo, direção. Só existe uma pessoa que pode fazer Deus desistir dos planos originais dele a teu respeito, e essa pessoa é você. Não, amém. Fala, ai de mim, ai de mim. Você imagina, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para a tua vida, e você vai fazer o que você quer, o que te dá na telha. Provavelmente você vai arrumar uma grande encrenca, vai gastar tempo demais, que vai remar contra a maré, vai gastar muita energia, vai transpirar muito, e o resultado vai ser, pequenininho. No centro da vontade de Deus, eu sempre digo isso, a responsabilidade de fazer as coisas dar certo é do Senhor, porque você está cumprindo o propósito. Então quem vai fazer com que tudo dê certo é Ele. Fala assim: Senhor, eis-me aqui, para que o plano original do Senhor se cumpra na minha vida, em nome de Jesus. Por que você acha que o propósito original de Deus é melhor para mim, pastor? Porque lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, diz que a vontade de Deus é, diga, boa, perfeita e agradável. Deus sempre tem o melhor para nós. Nós é que queremos nos contentar com migalhas que caem da mesa. Nós achamos que as nossas escolhas são as melhores, mas eu quero te dizer, não são, nem a minha, nem a tua vontade, nunca vão ser melhores do que as vontades de Deus. E se Deus precisar, como Ele fez na vida de Jonas, preparar uma grande tempestade, para colocar qualquer um de nós no rumo certo, Ele vai fazer isso. Se Ele precisar, Ele vai gerar uma grande tempestade na vida de cada um de nós, para corrigir rota, para nos colocar na posição certa, diga, na posição certa, na hora certa, na direção certa, para cumprirmos o plano original de Deus, em nome de Jesus. Você já reparou que quando nós estamos fazendo coisas erradas, quando nós estamos fugindo da presença de Deus, nós sempre fazemos com que a situação passasse de uma maneira desapercebida? O homem nunca assume os seus erros, sempre aponta dedo para outros, ou para uma situação, mas foi por conta disso, mas foi por causa daquilo. Ninguém tem coragem, poucos têm, a verdade é essa, de falar, realmente eu estou errado, eu estou equivocado, Deus me deu uma direção, mas eu resolvi fazer assim, e eu estou errando. Poucos fazem isso. A maioria de nós finge não estar entendendo. Você ora, jejua, clama a Deus por uma direção, e Deus vem e te dá a direção, só que ela é contrária do que você esperava. E aí? Como é que você faz? Eu queria tanto o louro, Deus me deu um moreno. E agora? Eu queria tanto o alto, Deus me deu baixinho. Tem tantas coisas que a gente faz do nosso jeito, e o jeito que dá certo, diga, o jeito que dá certo é o jeito de Deus. Deixa Deus ser Senhor da tua vida, permita Ele ser Senhor da tua história, permita Ele ser Senhor da tua casa, da tua família, das tuas escolhas, das tuas decisões. Se tem uma coisa que desgasta, é nós darmos direção
e o povo fazer a coisa contrária. Se eu te der uma direção e ela estiver aqui, ó, respaldo na palavra de Deus, cumpre. Não é porque eu estou falando, é porque ela está protegida e blindada pela palavra. Ela tem um alicerce seguro. E quando uma direção ou um norte tem fundamento com a palavra de Deus, provavelmente vai dar certo na tua vida. Escuta, igreja, em nome de Jesus, e aprende que o melhor negócio é deixar Deus conduzir todas as coisas nas nossas vidas. Mas pastor, então eu não tenho direito? Claro que tem, de obedecer, de submeter, de ouvir a palavra de Deus e de seguir o norte que Ele dá. Porque senão, o que estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo na igreja do Senhor Jesus, se nós não entendemos que a palavra dele é um norte seguro? Olha o que o verso 5 e o verso 6 diz. Vou ler aqui na minha palavra. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Veja que o Deus aí está com letra minúscula, então não é o Deus verdadeiro. Cada um fazia a petição que queria para quem quisesse. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono numa hora dessa, o barco está indo a pique, e você está fingindo que não está entendendo, que não é contigo. Jonas sabia que ele estava errado. Jonas sabia que ele tinha feito uma escolha totalmente equivocada. Ele ouviu a voz de Deus, Deus deu uma direção para ele, mas ele resolveu. Às vezes, resolvemos equivocadamente, por ansiedade, por teimosia, por impaciência, por incredulidade, por falta de fé, de confiança. E o relacionamento que Deus propõe a cada um de nós é um relacionamento de segurança, é um relacionamento de pai com filho. E o relacionamento de pai com filho é um relacionamento de confiança, onde Deus nos dá um norte, onde Deus nos mostra um caminho, onde Ele nos dá respostas que vão nos levar a viver o bom, o perfeito e o agradável. Mas quando nós tomamos as nossas próprias decisões e as nossas próprias escolhas, ficamos como Jonas. É melhor dormir do que ficar olhando para a situação que está indo por água abaixo. A vontade do ser humano, na hora que percebe o erro e o equívoco, é fugir. Jonas estava fugindo da situação, da verdade. E aí o capitão chega lá e falou: o que está acontecendo com você, homem? Acorda, o barco está afundando e você finge que não está acontecendo nada. O que está acontecendo com você? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas sabia que estava andando contrário à vontade de Deus. Olha o verso 12. Peguem-me, Jonas respondeu, peguem-me e lance-me no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas tinha plena consciência, perfeita consciência do erro que ele havia feito. Então ele se propõe a ser lançado ao mar. Deixa eu te fazer uma pergunta, igreja. Qual é a vontade? Olha para mim. Qual é a vontade que você acha que vai prevalecer na tua vida? A tua ou a de Deus? Uns não falaram nada, uns balançaram a cabeça, outros falaram de Deus. Mas eu quero te falar, projeta para mim Jó 42, pode ser do 1 em diante. A vontade que vai prevalecer é a de Deus.
A única vontade que vai prevalecer sempre, na minha vida e na tua, é a de Deus. Por isso, para de ficar fazendo cabo de força. Como é que chama aquele negócio de queda de braço? Com Deus. Porque nós vamos sempre perder, gente. Com Deus, eu e você sempre vamos perder. Jó 42, a partir do verso 1. Para de jogar o seu tempo fora. Ou você está se enganando? Pensa sobre isso, porque a vontade que vai prevalecer é sempre de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Olha com quem você está falando. Com quem tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A palavra de Deus ela é clara. Nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado. Nenhum. A não ser que você decida abrir mão da tua aliança com Deus. Pastor, eu tenho direito? Tem, claro. Claro que sim. Deus deu livre-arbítrio para a minha vida e para a tua. Você pode, não sei se você vai aguentar ficar na igreja, mas você pode decidir fazer a tua vontade. Eu acho que é pouco provável que você permaneça na igreja. Geralmente, estou nesse negócio há quase 22 anos, o que a gente percebe é o seguinte: os mais espertos, que querem fazer a sua vontade, não suportam ficar aqui dentro. E vão quebrar a cara lá fora. Uns voltam chorando e arrebentados. E outros nem voltam porque não dá tempo. Porque quando eu resolvo fazer a minha vontade, a responsabilidade é minha. O ônus, a responsabilidade de fazer as coisas dar certo é minha. Então Deus cruza os braços e fica esperando você ir tomando as suas decisões e as suas escolhas. E provavelmente você começa a errar com um errinho pequenininho, mas no final da história o erro fica gigantesco. E provavelmente muito longe da presença de Deus. Agora, se tivermos um arrependimento e um quebrantamento profundo, quantos sabem o que é isso? Arrependimento é uma decisão por mudança, metamorfose, metanoia, é vontade de mudar toda a história. Quando o homem tem um arrependimento profundo, quando ele entende que ele está andando contrário à vontade de Deus, e ele deseja voltar, então, para o centro da vontade de Deus, aí entra em jogo a providência de Deus. Quantos dizem amém? Pode subir. Entra em jogo a providência de Deus. Aí entra o sopro. Deus sopra uma providência sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você podia estar falando amém. Volta lá no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 17, para você me entender. Deparou, na minha Bíblia diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Fala, Deus é poderoso, é ou não é? Quão grande é o meu Deus. Você não cantou? Ele é grande, ele dá ordem até para os peixes. E se precisar, ainda que seja no asfalto, ele vai pegar um peixe para engolir qualquer um de nós. Ele vai preparar um peixe gigantesco, ou uma ave, ou um elefante, eu não sei. Ele é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra. Ele é o poderoso, é o El Shaddai. E ele vai dar um jeito para que se cumpra a vontade dele, de qualquer jeito. E aí ele sopra, quando ele vê um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, Deus não resiste. E aí ele toma uma providência. Ele prepara um peixe, um lagarto, um elefante, um camelo. Eu não sei o que ele vai preparar na tua vida. Tomara que eu e você não vamos precisar disso. Quantos dizem amém? Mas ele vai preparar. Olha o que diz no livro de Jonas,
no capítulo 2, no verso 10. E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Ele deu duas ordens. A primeira foi: vai lá, peixe, cata ele, engole ele, e vamos ver o que vai acontecer quando ele se tornar refém dentro do teu ventre. E sabe o que aconteceu? Quebrantamento. Porque quando perdemos, quando sofremos, sempre nos arrependemos. Eu já vi muitas pessoas clamarem a Deus na dor. Eu já vi pessoas que nunca quiseram colocar os pés aqui dentro, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que vem a sofrência, Deus. E com Jonas não foi diferente. E ele clamou do ventre do peixe, na minha angústia. Verso 2: clamei ao Senhor e ele me respondeu. Fala, graças a Deus. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Ele cita praticamente os Salmos 88. Ele faz uma poesia dos Salmos, pedindo libertação, restauração, livramento, uma nova chance, uma nova oportunidade, mais ou menos como nós fazemos quando erramos. Me dá mais uma chance, Senhor. Ó Deus, me dá só mais uma chance, que eu não vou mais errar. Quantos já falaram isso? Todo mundo já falou isso uma vez. Com Jonas não foi diferente. E aí, Deus é o cara. Quantos concordam? Deus é o cara. Sabe o que Deus faz com você? Ele fala assim: bom, então vamos ver. Arrependeu, quebrantou, então eu vou pôr lá na mesma situação que ele caiu, para ver se ele aprendeu. Olha o que diz no verso 1 do capítulo 3. Projeta para mim. Veio de novo a palavra do Senhor, a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aonde você cair, Deus vai te colocar novamente na mesma chance, com a mesma oportunidade e com o mesmo direito novamente de errar. Por quê, pastor? Para ver se você aprendeu, para ver se nós aprendemos. Deus fez exatamente assim com Jonas. Ele errou lá no começo, no início, sofreu, quase morreu, pôs a vida de muitos em risco, pôs um navio, uma embarcação, mercadoria, dinheiro, preciosidade, valores. Quando nós decidimos fazer as coisas do nosso jeito, geralmente passamos por todas essas etapas. No final, Deus pega um peixe, faz engolir Jonas. Tomara que a lição te faça aprender e que você não precise desse peixe, em nome de Jesus. E cospe Jonas lá na mesma situação de novo. Deus sempre testa o homem na mesma área e com a mesma oportunidade onde o homem cai. Quantos dizem amém? Sabe por quê? Porque Deus sempre dá a segunda chance. E isso é uma providência de Deus, para que eu e você possamos ser cada vez mais fortes, cada vez mais sábios, cada vez mais compreensivos com a vontade de Deus. Queridos, é bom nós entendermos uma coisa: nós enxergamos na limitação humana, Deus não. Deus enxerga na totalidade, na eternidade, na espiritualidade. Deus conhece o início, o meio e o fim de cada jornada de todos nós. Por isso, quando Ele te der um norte, saiba que Ele está te dando um norte seguro para uma jornada boa, para uma jornada perfeita, para uma jornada com um final agradável, em nome de Jesus.
Deus tinha um propósito com Nínive, mas ele escolhe um teimoso para curar e fazer acontecer do jeito dele, como ele queria, desde o início. Deus aproveita cada situação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus entra com uma providência na tua dor. Deus entra com uma providência aonde você errar, se você for quebrantado e tiver um coração moldável, um coração que aceite se submeter, voltar atrás e acertar. Quantos dizem amém? Fecha a tua palavra, vamos orar em nome de Jesus. A mesma providência que Deus teve com a vida de Jonas, Ele tem a respeito das nossas vidas. Sempre Ele nos dá uma segunda oportunidade, uma nova chance. Ele sempre nos coloca frente a frente com a situação onde nós nos equivocamos e erramos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, para que a tua igreja possa entender que as tuas providências entram, ó Deus, a favor, fazem um movimento a respeito das nossas vidas. Quando, ó Deus, entendemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando a tua vontade, ó Deus, prevalece. Senhor, nós sabemos que as tuas providências são sempre uma segunda chance, sempre, ó Deus, uma nova oportunidade para cada um de nós. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a igreja possa entender, ó Deus, com a citação do livro de Jonas, ó Deus, como funcionam as suas providências a nosso respeito. Ó Deus, e que nós possamos de forma madura, consciente, parar de lutar conosco mesmo, parar de lutar, ó Deus, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com o ímpeto pessoal de cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais firme e mais correta, ouvir a tua voz, entender a tua direção, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. E que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, não resistir, mas sim obedecer, se submeter, cumprirmos, ó Pai, a tua vontade, para que, ó Deus, todos os teus planos a nosso respeito não sejam frustrados, que nenhum deles se perca na jornada da vida de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus, gera nesta noite, no nosso meio, um arrependimento genuíno, profundo, ó Deus, pelas decisões erradas e equivocadas que cada um de nós, ó Deus, teve em nossas vidas, em nome de Jesus. Perdoa-nos e nos mostra um caminho seguro que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo Deus, dá-nos a segunda chance, entra com uma providência a nosso respeito. Se preciso for, prepara um peixe para cada um de nós, um escape, para que nós possamos, ó Deus, ser colocados diante da mesma chance novamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria te convidar a orar enquanto nós celebramos aqui. Eu queria te convidar a orar. Você sabe aonde você errou. Sempre dá chance, sempre dá tempo de começar de novo. Sempre temos uma nova chance. Fale com Deus, peça essa chance a Ele. Renove a sua aliança. Volte atrás, seja sábio, seja maduro. Teu
Fale com Ele. Fale com o Senhor, porque Ele quer te dar uma nova chance. Ainda dá tempo de corrigir a rota, o curso. Ainda dá tempo de andar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Meu Deus, cantarei como grande. Meu Deus, e todos hão de ver. Sabe por que Ele sempre nos dá uma chance? Porque Ele nos ama. Se tem uma coisa que Deus nos dá, não é só a segunda chance, Ele dá a terceira, a quarta e a quinta. Só sai da presença de Deus aqueles que querem. Só continua no erro quem insiste em permanecer dessa forma. Deus é amoroso. Deus nos ama de tal maneira que Ele o tempo inteiro fica nos corrigindo, nos orientando, nos mostrando um caminho seguro. Quantos podem dizer amém?